Boa tarde a todos. Eu gostaria inicialmente de agradecer a distinção do convite da Secretaria de Estado da Educação de São Paulo, dizer que é uma honra muito grande estar aqui num evento dessa importância, dessa magnitude. Nós vamos tratar basicamente desses três temas básicos, ou seja, nós vamos falar de criança e adolescente, nós vamos falar um pouco da chamada proteção integral e vamos conversar também, obviamente, sobre responsabilidade coletiva. E, desde logo, é necessário pontuar alguma coisa relacionada aos conceitos legais de criança e adolescente. Ou seja, como o legislador prescreveu, estabeleceu, acabou pensando estas questões relacionadas à infância e à juventude e inseriu dentro de um documento legislativo que nada mais é, como eu já disse e reitero, uma decorrência da Constituição Federal de 1988. Como todos nós aqui sabemos, a Constituição de 1988, ela é uma decorrência, de um estado, de um movimento que o nosso país passou, que foi o movimento da resistência democrática à ditadura militar que se prescreveu, que se estabeleceu nesse país a partir de 1964. Pois bem, no momento constituinte, que foi um momento muito rico da história política brasileira, duas grandes motivações estavam presentes. Em primeiro lugar, a motivação de se estabelecer com uma nova Constituição alguns instrumentos de justiça social. E a segunda grande motivação de estabelecer naquela Constituição alguns instrumentos relacionados à liberdade ou à garantia da liberdade. Então, a Constituição Federal de 1988, de uma certa forma, ela tenta atender a essas duas demandas que estavam presentes naquela época. A demanda de justiça social e a demanda de liberdade. Nesse mesmo período, pessoas, instituições, educadores, profissionais de todas as áreas, enfim, resolveram influir no texto constitucional para que o texto constitucional contemplasse também os chamados direitos da criança e do adolescente. Cada um, de uma certa forma, lutava de maneira isolada para que determinados direitos fossem assegurados às crianças e adolescentes na Constituição de 1988, mas essas pessoas e essas instituições, por algumas iniciativas, acabaram se agrupando e dessas iniciativas resultou uma emenda popular. Esta emenda popular foi acolhida pelo Congresso Nacional Constituinte e hoje ela está presente principalmente em dois artigos da Constituição, os artigos 227 e 228. Outro aspecto inicial para ser abordado, ele concerne a chamada vida de relações. Isso é muito importante para conversar sobre o nosso tema de hoje. Nós estamos inseridos numa vida de relações. Nós nos relacionamos com os outros. Quando essas relações interpessoais passam a interessar o mundo do direito, ocorre aquilo que nós denominamos de relações jurídicas. As relações jurídicas nada mais são do que relações interpessoais qualificadas, regulamentadas pelo direito. E como é que o direito regulamenta essas relações jurídicas? Ele prevê a existência de conflitos e, prevendo a existência de conflitos, ele vai estabelecer qual é o interesse que vai prevalecer sobre o outro. Os direitos da criança e do adolescente, enquanto categoria técnica, científica, ele é o resultado da evolução daquilo que se convencionou, no mundo jurídico, se convencionou chamar de direitos humanos. O direito da criança e do adolescente está relacionado a esse campo dos chamados direitos humanos. Pois bem, feitas essas observações, é necessário agora, pensando no mundo jurídico, tentar verificar o que tem a ver o Estatuto da Criança e do Adolescente, ou o direito da criança e do adolescente, ou a Constituição da República com a escola, com o sistema de educação, com a rede regular de ensino. Qual é esta relação mais presente? A experiência jurídica, ela se desenvolve basicamente em três etapas. A primeira etapa da experiência jurídica é da proclamação.
Ou seja, se constrói um direito, em primeiro lugar, através da proclamação. Esta talvez seja a etapa mais fácil, né? Vamos proclamar um direito. Nem sempre é fácil. Norberto Bobbio difundiu a chamada classificação geracional dos direitos humanos. O Bobbio dizia que a época da proclamação dos direitos humanos é uma época, uma fase quase que vencida. Ele queria com isso dizer mais ou menos o seguinte: olha, nós já proclamamos todos os direitos, mas é necessário agora criar outros mecanismos para que esses direitos proclamados sejam direitos que se incorporem na vida do cidadão, se incorporem na vida das pessoas. Mas essa primeira fase é uma fase absolutamente importante. Agora, eu disse que é uma fase quase que vencida, não é uma fase vencida. Ainda falta a proclamação de alguns direitos fundamentais. E nós estamos discutindo hoje e envolve diretamente a escola, que são os direitos decorrentes da diversidade e as obrigações derivadas da tolerância. O nosso ordenamento jurídico foi incapaz, ou ainda não teve a capacidade, de definir com clareza quais são os direitos, né, relacionados à diversidade humana e quais são as obrigações, né, correlatas à chamada tolerância. Se nós pensarmos no bullying e outras coisas mais, nós vamos cair exatamente nisso, né? Esse trato, essa convivência, né, com a diferença e esse esforço até mesmo cultural, né, da chamada tolerância, ela está relacionada também a direitos fundamentais ligados à dignidade da pessoa humana. O principal atentado, obviamente, à dignidade da pessoa humana é a abreviação da vida. A abreviação da vida, através do homicídio, da morte, do latrocínio, seja lá o que for, é o principal atentado à dignidade da pessoa humana, abreviar a vida do outro. Muito bem, mas atenta à dignidade da pessoa humana todas as ações, obviamente, de intolerância, na medida em que eu não reconheço, né, como igual, eu só reconheço, né, só olho no meu próprio espelho, né, o diferente me leva a algum tipo de reação, e às vezes essa reação é a reação da violência, é a reação da negação, né, do direito básico à dignidade da pessoa humana. Então, voltando, a primeira etapa que nós vivemos na formação do direito é a etapa da proclamação. Volto a dizer, é uma etapa quase que vencida, mas não é uma etapa vencida ainda, porque do ponto de vista jurídico, volto a insistir, os direitos decorrentes ou relacionados à diversidade e as obrigações correlatas à chamada tolerância ainda não se encontram definidos. E a escola, o sistema de educação tem uma importância imensa nisso, porque vive no seu cotidiano com ações, né, de intolerância. E como cuidar dessas ações de intolerância, como enfrentar, inclusive do ponto de vista jurídico. Então é uma página, obviamente, ainda em construção. Mas voltando a essa experiência jurídica, a segunda etapa da experiência jurídica é a etapa da eficácia. Não basta eu proclamar o direito, olha, todo mundo tem direito. É necessário a criação de mecanismos relacionados à efetividade desse direito. Então é a chamada fase da eficácia. Só para lembrar, nós temos hoje 2 direitos elencados no artigo 6º da nossa Constituição, que se tratam ainda de promessas constitucionais, que não foram efetivados por falta de mecanismos de eficácia desse direito. É o direito à moradia e o direito à alimentação. Nós sabemos que esses 2 direitos básicos, inerentes à manutenção, preservação da dignidade da pessoa humana, moradia e alimentação, não é a realidade de parcela significativa da população brasileira. Todavia, são direitos proclamados, só que não encontram com mecanismos jurídicos, só que não encontram com mecanismos adequados que garantam a sua efetividade. Voltando a Bobbio, é aquilo que o Bobbio dizia lá atrás.
diz o seguinte: nós já proclamamos direitos, vamos colocar a nossa imaginação, a nossa cultura, o nosso debate, a nossa reflexão para a criação de mecanismos que visem a efetivação desses direitos já proclamados. A Constituição já disse que todo brasileiro tem direito à alimentação, tem direito à moradia. E aí, como nós vamos transformar esses direitos em realidade? Bobbio também indicava duas ordens de obstáculos em relação à efetivação dos direitos já proclamados. O primeiro obstáculo é o obstáculo jurídico. Faltam mecanismos jurídicos de efetivação dos direitos proclamados. Vamos deixar isso de lado. O segundo obstáculo, dizia Bobbio, é o obstáculo econômico. Eu preciso ter os recursos necessários, ou o Estado tem que ter os recursos necessários para o cumprimento das suas promessas, notadamente das suas promessas constitucionais. O legislador constituinte, disse que todo mundo tem direito à saúde, à educação, e agora, cadê o dinheiro para, evidentemente, implementar saúde e educação? Então, ele elencava essas duas ordens de obstáculos. Pois bem, na esfera, ou no chamado direito da criança e do adolescente, além desses dois obstáculos, eu tenho que inserir um outro obstáculo, que é o obstáculo cultural. Não é fácil, e muitos de nós aqui, nós educadores, eu me incluo enquanto educador, pela minha vida profissional, nós temos muita dificuldade de considerar que crianças e adolescentes têm direitos, e que esses direitos podem subordinar o mundo adulto, que crianças têm direitos que podem subordinar família, sociedade, Estado. Não é muito fácil isso. Isso faz parte de um aprendizado cultural. E apenas para reflexão, porque é um tema polêmico, mas vale como exemplo possibilitador da reflexão. Hoje, nos tempos de agora, nós discutimos, do ponto de vista da civilização, se é adequado ou não a palmada pedagógica. Tanto que tem um projeto de lei, e esse projeto de lei está sendo discutido no Congresso Nacional. E isto somente está sendo discutido no Congresso Nacional porque se trata de criança, porque ninguém discute as mesmas ações no mundo adulto. Olha, professor da graduação, pós-graduação, muito bem. Eu posso com meus alunos, não fez o trabalho, não está discutindo a coisa da maneira mais adequada, trazer o aluno na minha frente, de uma moça, um rapaz, um formado ou não, um senhor, uma senhora, aluno, e porque não fez a lição, ou não sabe discutir, aplicar um castigo físico, bater, dar um tapa no rosto? Evidentemente que não, porque primeiro que ele iria reagir, e segundo que queria ser um absurdo. Todavia, quando se trata de crianças e adolescentes, notadamente de criança, e quanto menorzinha, mais a nossa consciência desculpa esse ato. Eu posso educar pela dor e pelo sofrimento. Eu posso educar pela dor e pelo sofrimento. Culturalmente nós aceitamos isso. Então o segundo ou terceiro obstáculo é esse obstáculo cultural. E quanto menor é a criança, culturalmente mais se entende que é possível o desprezo de alguns conceitos fundamentais ou direitos fundamentais, inclusive a dignidade da pessoa humana. É importante uma reflexão nesse aspecto cultural. É difícil o reconhecimento de que crianças têm direito. Principalmente o reconhecimento de que criança tem direito frente à família. Criança sempre foi tratado como objeto de intervenção do mundo adulto, objeto de intervenção da família, objeto de intervenção do Estado, principalmente na área escolar, e não como sujeito que tem mínimas garantias, e não são muitas. Do ponto de vista técnico, se fala muita bobagem a respeito do Estatuto da Criança e do Adolescente, que ele impede, por exemplo, talvez a área de vocês, que eles impedem, por exemplo, a ação educativa, nunca impediu, que autoriza o desrespeito, nunca autorizou o desrespeito do aluno em relação ao professor.
tentou, ao contrário, prescrever mecanismos pouco conhecidos de proteção para que isso não ocorra. Agora, do ponto de vista dos direitos, foi necessário que ele estabelecesse patamares mínimos no sentido de garantir a dignidade dos mais fracos dessa história. E os mais fracos, obviamente, os menores. Pois bem, depois dessa síntese da experiência jurídica, nós chegamos num segundo aspecto do nosso tema, que é proteção integral. Mas o que é proteção integral? Atendimento integral, proteção integral. E aqui, proteção integral, nós podemos perceber, né, como, em primeiro lugar, razão do direito da criança e do adolescente. E a proteção integral, ela é composta por duas garantias fundamentais. Ou seja, quando eu falo proteção integral, no Estatuto da Criança e do Adolescente, o artigo 1º diz o seguinte: esta lei dispõe sobre a proteção integral à criança e ao adolescente. Qual é o objetivo disso? Qual é o desiderato da chamada proteção integral? O que se quer em relação à criança? Duas coisas básicas que apareceram aí no slide. Duas coisas básicas. Ou a síntese da proteção integral. Primeiro, desenvolvimento saudável. Primeira coisa básica, desenvolvimento saudável. Segundo, garantia da integridade. Então, a proteção integral é um misto de ações, de iniciativas, né, de medidas que levem ou que propiciem um desenvolvimento saudável à criança e, em segundo lugar, garantam a sua integridade. Até porque não é possível pensar desenvolvimento saudável sem garantia da integridade física, moral, psicológica da criança e do adolescente. As duas coisas andam, obviamente, juntas. Então, se o direito da criança e do adolescente, ele tem como fundamento a dignidade da pessoa humana, ele tem como objetivo a chamada proteção integral, garantir a toda criança, não só ao meu filho, mas garantir a todos os filhos, notadamente das classes populares, desenvolvimento saudável e integridade física, moral, espiritual, etc. Muito bem. Se este é o conteúdo da proteção integral, o direito da criança e do adolescente se funda em dois alicerces fundamentais. Ou seja, dois princípios básicos, ou duas grandes estruturas, né, alicerçam o chamado direito da criança e do adolescente. Em primeiro lugar, o primeiro princípio relacionado ao direito da criança e do adolescente, o primeiro alicerce da proteção integral, é o respeito à condição peculiar de pessoa em processo de desenvolvimento. E o segundo princípio é o princípio da prioridade absoluta. Então, os alicerces, os princípios, né, a base do direito da criança e do adolescente, né, as trilhas que determinaram os caminhos, né, basicamente, respeito à condição peculiar de pessoa em processo de desenvolvimento, e, em segundo lugar, prioridade absoluta. Mas o respeito à condição peculiar de pessoa em processo de desenvolvimento pode ser resumido na ideia singela, simples, de que criança é criança, ponto final. Criança não é um projeto esquemático de futuro. Criança não é aquilo que vai ser, criança é aquilo que ela é naquele momento, com todas as suas particularidades. E esta reflexão nos leva também à segunda consideração, ou segundo princípio, que é a prioridade absoluta. Criança tem pressa. Criança tem pressa. Por que criança tem pressa? Porque a infância e a adolescência são as fases mais curtas da existência humana. A infância e a adolescência atravessam a nossa existência numa velocidade estonteante. Parece conversa daqueles, obviamente, que têm mais idade, mas, obviamente, né, piscar de olhos, a infância já foi, a juventude já foi. Estamos, né, enfrentando a idade adulta, a velhice e assim por diante. São as fases mais curtas da existência humana.